O vinho bateu na minha cabeça como um tapa molhado e gelado. E por um segundo eu só ouvi o barulho dele descendo pelo meu rosto, como se o mundo tivesse ficado bem quieto de propósito. Eu senti o líquido escorrendo pela minha testa, entrando pelos meus olhos, queimando um pouco pelo cheiro forte e descendo pela minha camisa velha que já estava aberta embaixo, mostrando minha barriga. Eu estava segurando as 2 garrafinhas de água contra o peito bem forte, como se fossem as únicas coisas que ainda não tinham caído de mim. Quando levantei os olhos, o rosto do Lucas Menezes estava a poucos centímetros do meu. Ele ria com a boca escancarada, mostrando os dentes, segurando o copo vazio, como se aquilo tivesse sido a piada mais engraçada da vida dele. Do lado dele, o Rafael Duarte já levantava o celular para filmar meu rosto pingando vinho, e o Tiaguinho Almeida, com aquele boné virado para trás, ria tão perto que eu conseguia sentir o cheiro doce da bebida. Todo mundo no cruzamento de Campinas, ali na Avenida Barão de Itapura, virou para olhar. Motociclistas no sinal, entregadores parados, gente atravessando a rua, todo mundo olhando eu ali parado, com o vinho escorrendo pelo meu nariz, pelo meu queixo, pingando nas minhas garrafinhas que tremiam nas minhas mãos. A luz vermelha do semáforo refletia no líquido que caía, fazendo parecer ainda mais vermelho, mais chamativo, mais humilhante. Os 3 chegaram tão perto de mim que parecia que o mundo tinha ficado pequeno. O Tiaguinho empurrou meu ombro com o dedo e disse: "Olha isso, mano, olha esse velho, filma mais perto, Rafa." E o Rafael enfiou o celular ainda mais na minha cara, tão perto que dava para ver meu próprio reflexo no vidro da câmera. As pessoas no fundo riam baixinho, algumas só observavam, mas ninguém falava nada. Ninguém fazia nada. Eu tentei respirar, mas a garganta parecia ter fechado. Eu só conseguia sentir vergonha, aquela vergonha quente que dói por dentro e uma raiva miúda presa no peito, uma raiva que não subia, não descia, só ficava lá, queimando devagar. Eu pensei em abrir a boca para falar algo, qualquer coisa, mas o Lucas levantou de novo a garrafa e eu só consegui fechar os olhos por um instante, esperando o próximo jorro, ouvindo o riso deles crescendo como um muro na minha frente. E foi exatamente nesse momento, no segundo em que o Lucas puxou o braço para trás para derramar mais vinho em mim, que eu ouvi um barulho diferente vindo atrás de todos nós. Um barulho de motor pesado, alto, forte, ficando mais perto, mais perto, mais perto. E eu ainda não sabia, mas aquele som ia mudar tudo. O barulho do motor ficou mais alto, tão alto que parecia empurrar o ar para frente. Eu ainda estava com o vinho escorrendo pelo rosto quando senti o chão vibrar bem de leve, como se a moto estivesse vindo rápido demais. Os risos do Lucas, do Rafael e do Tiaguinho continuavam, mas agora tinham um som diferente. Sabe quando a pessoa ri, mas o riso já não sai tão firme? Parecia isso. Eles ainda achavam que estavam no comando, ainda achavam que eu era só um velho besta no semáforo. Mas alguma coisa na rua começou a mudar. Eu senti primeiro pelo silêncio estranho das pessoas ao redor. O entregador que estava do outro lado parou de mexer no celular. Uma mulher que esperava o ônibus ficou olhando para trás, tentando achar de onde vinha o barulho. Até os outros motociclistas abriram espaço, meio sem pensar. O sinal ainda estava vermelho, mas parecia que tudo tinha ficado parado por um motivo maior do que o trânsito. O motor ficou mais perto, mais forte, mais pesado. Eu ouvi o ronco aumentar, como se alguém tivesse acelerado só para mostrar que estava chegando. Os garotos olharam para trás, só por um instante, como quem tenta entender um som estranho. O Tiaguinho foi o primeiro a ficar sério por um segundo, mas tentou esconder, rindo de novo rápido, empurrando meu ombro como se nada estivesse acontecendo. Ele disse: "Calma, vô, não é para chorar, não", tentando puxar a coragem que já estava escapando pelos olhos dele. Eu segurei as garrafinhas com mais força. Senti minha mão tremer. O vinho continuava descendo pelo meu rosto, quente agora por causa do sol.
O Rafael ainda segurava o celular apontado para mim, mas a mão dele baixou um pouquinho quando o barulho da moto cresceu tanto que dava para sentir no peito. O Lucas virou só a cabeça incomodado, como se alguém estivesse atrapalhando a diversão dele. E foi aí que o som mudou. Não era mais só uma moto chegando, era aquele freio seco, forte que arranha o ar. O tipo de freada que faz gente virar a cabeça na rua. Os olhos das pessoas ao redor ficaram grandes. Um dos motociclistas murmurou: "Eita!" Uma senhora colocou a mão no peito. Até o vendedor de coco parou de cortar a fruta no meio do movimento. A sensação que eu tive foi estranha, como se o mundo estivesse dizendo: agora chega. Como se alguém tivesse apertado um botão invisível que separa o momento antes do momento depois. Eu não sabia quem era, eu não sabia o que ia acontecer, mas meu peito deu um aperto que eu não consigo explicar. Eu só conseguia pensar que eles tinham passado do limite comigo e que de algum jeito aquilo ia estourar. Os garotos finalmente olharam para trás de verdade. O Lucas deixou o copo cair sem querer. O Rafael baixou o celular. O Tiaguinho deu um passo curto, como um gato que percebe que a brincadeira acabou. Eles não falaram nada, mas eu vi no rosto deles medo. Não era muito, não, mas era o começo. E eu fiquei parado ali, com o vinho pingando do meu queixo, olhando o reflexo da moto grande que tinha parado atrás deles. Só o reflexo, nada mais. Ainda não dava para ver quem estava nela. Só dava para sentir que quem estava chegando não era alguém qualquer. E olha, se você já passou por uma situação assim, de sentir que algo enorme estava vindo, algo que ia mudar tudo, me conta aqui embaixo. Às vezes, dividir essas coisas ajuda. E se quiser continuar comigo nessa história, fica aqui, se inscreve para não perder o que vem agora. Porque o que vem agora, eu juro, ninguém ali estava preparado. O barulho da viseira levantando ecoou no cruzamento. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Eu quero te levar comigo um pouco antes de tudo aquilo acontecer. Antes do vinho na minha cabeça, antes dos risos, antes da vergonha no meio do semáforo. Quero te mostrar onde eu vivia, como eu vivia e por que aquele dia doeu tanto. Porque para entender o quanto uma humilhação machuca, você precisa conhecer a pessoa que levou ela. Eu morava em Sorocaba, São Paulo, num cantinho que muita gente nem chamaria de casa. Era um quartinho simples nos fundos de uma casa maior, com parede fina que deixava o vento entrar e um telhadinho velho que fazia barulho quando a chuva batia. A cozinha era tão pequena que eu precisava virar de lado para abrir a geladeira. E muitas vezes ela estava quase vazia. Mas era ali que eu dormia, que eu pensava, que eu respirava quando o mundo queria me esmagar. Era ali que eu tentava juntar meus pedaços todo dia. Meu nome é José Amaro Batista, e a verdade é que minha vida sempre foi marcada por trabalho pesado e reconhecimento nenhum. Eu fazia de tudo. Pintava muro, carregava caixa, fazia entrega, limpava quintal, ajudava vizinho, cuidava de jardim, desmontava coisa velha para vender ferro. Bico, como muita gente fala. Mas para mim não era bico, era vida. Era o que colocava café na minha mesa, era o que mantinha a luz ligada, era o que me deixava de pé. E mesmo assim, parecia que eu vivia invisível. As pessoas passavam por mim como quem passa por um poste. Ninguém reparava na minha dor, na minha roupa gasta, no meu corpo cansado, no meu olhar que às vezes ficava perdido. Se eu falava, muita gente nem respondia. Se eu pedia licença, fingiam que não ouviram. Se eu trabalhava bem, ninguém agradecia. Se eu cometia um erro, apontavam o dedo como se eu fosse um lixo. E por dentro, eu fui me acostumando a engolir tudo isso em silêncio. Eu sempre fui um homem simples. Meu maior orgulho sempre foi meu filho, André Batista. Um menino que cresceu vendo minhas mãos calejadas, minha luta diária, minha camisa furada, meus sapatos desgastados. Ele sempre dizia que eu era firme, mesmo quando eu me sentia mole por dentro. Ele entrou na polícia militar, estudou, treinou, correu atrás. Eu lembro da primeira vez que ele vestiu a farda.
Parecia que o mundo finalmente tinha dado certo para alguém da nossa família. Quando ele aparece, ele tem uma postura forte, de quem não abaixa a cabeça. Quando ele fala, as pessoas escutam. Parece até que ele carrega algo que eu nunca tive: respeito. Mas nem sempre fomos tão próximos quanto eu queria. Ele cresceu rápido demais. Eu trabalhei demais. E quando percebi, ele já estava grande, enfrentando problemas que eu nem entendia direito. A vida puxou ele para um lado e me puxou para o outro. Mas o amor, esse nunca mudou. Ele me ligava sempre que podia. Perguntava se eu estava comendo direito. Dizia para eu me cuidar, para eu não andar sozinho tarde da noite, para eu sair menos, para eu descansar mais. Às vezes eu ria, dizia que ele era meu pai, não meu filho. E havia outra dor dentro de mim, daquelas que ninguém vê. Eu carregava uma saudade antiga, daquela que aperta devagar. Perdi gente importante na vida, perdi chances, perdi dias que não voltam mais. Teve época que eu acordava sem saber por que levantar, mas levantava mesmo assim, porque eu precisava, porque a vida não espera ninguém. E mesmo com toda essa caminhada bonita na ideia, a verdade é que eu sempre senti que o mundo olhava para mim de um jeito torto, como se eu fosse menos, como se eu fosse alguém que não importa. Cada vez que alguém torcia o nariz para minha roupa, cada vez que desviava de mim na calçada, cada vez que cochichava, eu sentia aquilo me cortando por dentro. Eu fingia que não me importava, mas eu me importava e doía. Meu trabalho em Campinas, vendendo garrafinhas de água nos sinais, começou porque eu precisava pagar o aluguel atrasado. Eu saía cedo de Sorocaba, pegava ônibus, trem, ônibus de novo. E ficava horas no sol, sorrindo para quem nem olhava para mim. Às vezes alguém pegava a garrafa e não pagava. Às vezes riam da minha cara, da minha camisa, da minha barriga aparecendo quando eu me abaixava. Às vezes jogavam piada. E como sempre, eu engolia. Engolia tudo. Eu não sabia naquele dia, quando peguei minhas garrafinhas e saí da minha casinha, que algo tão grande ia acontecer. Eu só queria vender um pouco, voltar para casa e descansar as pernas. Só isso. Eu não queria guerra, não queria briga, não queria problema. Eu só queria paz. Como sempre, se você pudesse me ver antes daquela cena no semáforo, antes de Campinas, antes do vinho escorrendo pela minha cabeça, talvez você entendesse por que aquilo doeu tanto. Não foi só o vinho, não foi só a gargalhada dos meninos, não foi só o celular na minha cara. Foi uma vida inteira sendo tratado como nada, acumulada num único momento. E quando aquela garrafa virou, quando senti o líquido frio bater na minha pele, quando vi os sorrisos deles brilhando de maldade, pareceu que todos os anos de desprezo, todos os olhares tortos, todas as humilhações escondidas voltaram ao mesmo tempo. E aquilo eu nunca vou esquecer. Quando terminei de comer aquele pedaço de pão murcho, sentado na beirada da minha cama, no quartinho apertado lá de Sorocaba, eu já sabia que meu corpo não estava bom. Parecia que eu tinha passado a noite brigando comigo mesmo. Minhas costas doíam de um jeito estranho, como se alguém tivesse colocado um peso enorme sobre elas enquanto eu dormia. Minha perna esquerda também reclamava. Minhas mãos tremiam um pouco, talvez de fome, talvez de ansiedade, talvez de cansaço de dias seguidos, sem descanso de verdade. Mesmo assim, eu levantei. Sempre levantei. Na minha vida, levantar cansado virou rotina, quase um costume. Dormir cansado, acordar cansado, viver cansado. Mas parar? Não dava para parar. Abri a porta do meu quarto e senti aquele cheiro de umidade misturado com sabão velho. Passei a mão no rosto tentando acordar. Ajeitei a camisa azul, aquela que sempre sobe e mostra minha barriga sem eu querer. E pensei por um segundo em trocar por outra, mas não adiantava. Todas estavam velhas, todas subiam, todas mostravam pedaços de mim que o mundo adorava usar como motivo de piada. Passei um café bem fraco, quase água, porque o pó estava no fim. Tomei 2 goles e o resto deixei ali.
Peguei minha sacola com as garrafas vazias e respirei fundo antes de sair. O céu estava meio cinza ainda, mas eu sabia que ia abrir. E quando abre em Campinas, abre para valer. Caminhei até o ponto. O ônibus demorou tanto que até os pássaros pareciam ter desistido de cantar. Quando finalmente veio lotado, com gente pendurada no ferro, gente encostada nas portas, gente reclamando de tudo. Entrei como dava, de lado, empurrado por trás, tentando achar um lugar onde meu pé coubesse sem alguém pisar em cima. Cada curva era um puxão, cada parada um empurrão, cada pessoa entrando um aperto a mais. E eu ali, segurando firme o ferro, tentando não cair, tentando não pensar que o dia mal tinha começado e eu já estava pedindo para ele acabar. Depois do ônibus veio o trem. E o trem, o trem. O trem parecia uma lata de sardinha no sol. Gente suando, gente reclamando, gente com pressa, gente esbarrando em mim como se eu fosse invisível. Uma moça virou o rosto com nojo quando eu passei. Um rapaz reclamou que eu ocupava espaço demais. Uma senhora segurou a bolsa com força quando eu cheguei perto, como se eu fosse roubar ela. Doeu, mas eu fiquei quieto. Sempre fiquei quieto. Quando cheguei em Campinas, o sol já tinha aparecido com força. Parecia que o calor grudava na pele. Fui direto até a bica do terminal para encher minhas garrafinhas. A água saiu fraca, como se a torneira também estivesse cansada. Enchi todas, arrumei na sacola e comecei a caminhar. Minhas costas já reclamavam. Meu pescoço estalava, meu coração batia rápido. Eu tentava ignorar, mas a verdade é que naquele dia eu estava mais fraco do que eu admitia para mim mesmo. Cheguei no primeiro semáforo, bati na porta de um carro, oferecendo água com um sorriso pequeno. A mulher fechou o vidro. No segundo carro, o homem fez um gesto com a mão para eu sair. No terceiro, o rapaz pegou a garrafa, disse, "Pago já", e o sinal abriu. Nunca pagou. No quarto carro, o motorista disse que eu cheirava mal. Eu sorri mesmo assim, mas por dentro parecia que algo meu estava se quebrando devagar. Continuei andando, um passo de cada vez, o suor escorrendo pelo meu rosto. Minha camisa subindo, a garrafa batendo na minha barriga, o sol queimando meus ombros. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas cada rejeição parecia uma pedrinha colocada nas minhas costas. Uma pedrinha a mais, uma pedrinha a mais, até ficar pesado demais. Parando um pouco na sombra, vi um vendedor de salgados discutindo com um cliente. Vi uma moça chorando no celular. Vi um entregador cansado sentado na calçada. Fui percebendo que ninguém ali estava realmente bem. Era como se todo mundo tivesse chegado ao limite e não soubesse como voltar. E eu também estava no limite. Foi aí que pensei, eu só queria um pouco de paz hoje. Só isso. Só queria um sinal mais calmo, uma esquina menos agressiva, um lugar onde as pessoas ainda lembrassem que água fria num dia quente é uma bênção, não uma desculpa para humilhar alguém. E por causa desse pensamento simples demais, eu decidi mudar de lugar. Não ia ficar na Moraes Salles. Ia tentar a Barão de Itapura, onde motociclistas paravam mais, onde o movimento era diferente, onde talvez, só talvez, alguém me tratasse melhor. Comecei a andar para lá. Foi aí que mais coisas começaram a dar errado. Tropecei numa calçada quebrada e quase caí de joelhos. Um carro passou tão perto que senti o espelho tocar meu braço. Um grupo de adolescentes riu quando eu ajeitei a camisa. Um motorista gritou que eu estava atrapalhando a passagem. Um vendedor disse que eu devia arrumar um trabalho de verdade. Cada frase era uma facada pequena. Não doía forte, mas doía fundo. E quem vive assim sabe que essas dores pequenas, juntas, matam a alma devagar. Cheguei perto da Barão de Itapura já suado, com a boca seca, com a mão tremendo. Me apoiei no semáforo e respirei fundo. Vi as motos parando, vi entregadores conversando entre si, vi gente mais simples, mais parecida comigo. Senti um pouquinho de esperança, como se aquele cruzamento pudesse ser menos cruel.
E por um momento, eu realmente acreditei que o dia podia melhorar, que eu podia vender minhas águas, voltar para Sorocaba, tomar um banho quente, descansar as pernas e dormir sem pensar muito. Mas a verdade é que tudo naquele dia estava me empurrando para o mesmo ponto, para o mesmo lugar, para a mesma esquina. Cada atraso, cada empurrão, cada insulto, cada rejeição, cada tropeço, cada olhar torto, tudo estava me levando como se fosse um rio silencioso, arrastando o meu destino para aquele semáforo onde você já viu o que aconteceu comigo. Eu não tinha como saber. Ninguém tinha. Mas aquela esquina ia virar minha vida de cabeça para baixo. E eu estava tão cansado, tão machucado por dentro, que só queria paz. Só isso. Só um momento de paz. E foi por isso que eu fui parar exatamente lá, no lugar onde tudo ia acontecer. Quando finalmente cheguei no cruzamento da Barão de Itapura, eu estava do tipo de cansado que não aparece no rosto, mas aparece no jeito de respirar. Minha camisa já estava grudada no corpo, minha barriga aparecia de vez em quando sem eu perceber, e as garrafinhas de água batiam no meu peito a cada passo. Eu só queria um lugar tranquilo para ficar. Só isso. Um lugarzinho onde as pessoas me vissem como gente, não como um incômodo. Eu respirei fundo e fiquei ali no canto, perto do semáforo. O barulho das motos enchia o ar, mas de alguma forma, aquilo me dava uma sensação de companhia, como se no meio daquele caos todo eu não estivesse tão sozinho. O cheiro de gasolina misturava com o cheiro de pastel de uma barraca ali perto. O sol refletia no guidão das motos e criava pontos de luz que dançavam na rua. Era uma cena normal, comum, igual a tantos outros dias. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Ou talvez fosse só eu, mais frágil do que de costume. Levantei os olhos e vi os primeiros motociclistas parando. Alguns eram trabalhadores como eu, roupas simples, mochilas gastas, olhares cansados. Esses me tratavam bem. Às vezes sorriram, às vezes diziam bom dia, tio. Às vezes nem falavam nada, mas pegavam a água com respeito. Eu sentia que esses eram meus iguais. Mas aí começaram a chegar outros tipos. Jovens com motos grandes, barulhentas, roupas caras, jeitos de quem nunca precisou pensar antes de falar. Riam alto, falavam alto, gesticulavam como se o mundo fosse deles. E logo na hora que cheguei ali, já senti um olhar diferente vindo deles, como se eu fosse um pedaço de lixo que caiu no caminho deles. Eu não queria problema. Só queria vender minhas águas. Só queria voltar para casa. Só queria descansar as pernas que já estavam tremendo. Num desses momentos, enquanto eu oferecia uma garrafinha, ouvi duas risadinhas fracas atrás de mim. Virei a cabeça devagar e vi dois dos garotos, que eu só ia conhecer de verdade depois, me olhando e rindo, como se eu tivesse feito algo engraçado. Mas eu não tinha. Eu só estava parado ali, respirando. Continuei meu trabalho. Um homem numa moto pequena pegou uma água. Uma moça gritou para um entregador sobre uma entrega atrasada. Um cachorro atravessou a rua devagar. Essas coisas pequenas estavam ali, como sempre, mas parecia que tudo escondia alguma sombra por trás. Eu pensei no meu filho, André, naquele momento. Ele tinha me ligado 2 dias antes, dizendo para eu ter cuidado, que a cidade estava esquisita, que uns garotos estavam fazendo confusão, e que um deles era justamente o garoto que ele tinha prendido naquela semana, mas que já tinha sido solto. Ele disse: "Pai, evita confusão. Se ver gente rindo demais de você, se afasta." E eu pensei nisso enquanto ajeitava a camisa. Pensei e senti um aperto no peito, mas tentei ignorar. A rua começou a encher. Motos chegando, carros buzinando, luz do semáforo refletindo no asfalto quente, e eu ali, tentando parecer forte mesmo quando o corpo todo gritava por descanso. Aí aconteceu a primeira coisa que me cortou por dentro. Um dos garotos passou bem perto de mim, tão perto que o ombro dele raspou no meu. Ele olhou para mim de cima a baixo, fez uma cara de nojo e disse baixinho: "Olha isso, mano." Não era o que ele falou.
Era como ele falou, como se eu fosse alguma coisa que incomodava os olhos dele. Eu respirei fundo, baixei o olhar e tentei não guardar aquilo. Mas guardou, entrou, machucou, porque eu já tinha ouvido aquela entonação antes, tantas vezes na vida, que parecia que o mundo inteiro repetia a mesma frase, só mudando a boca que dizia. Continuei andando devagar entre os carros. Ofereci outra garrafa. Mais uma pessoa ignorou, outra fez sinal com a mão para eu sair. Então uma mulher, vendo minha barriga aparecendo quando eu me abaixei para pegar uma garrafinha caída, virou o rosto com uma expressão de repulsa, como se aquilo fosse a pior coisa que ela poderia ver no dia dela. Aquilo doeu. Doeu porque não precisava. Doeu porque eu não tinha feito nada para ninguém. Doeu porque eu só queria vender água. E se você já entrou em algum lugar e sentiu que não era bem-vindo, que as pessoas te olhavam como se você tivesse feito algo errado só por existir, me conta aqui nos comentários. Às vezes, só de saber que não é só comigo, já ajuda um pouco. Sério. Fala comigo lá embaixo. Voltei a caminhar entre os carros, devagar, tentando não prestar atenção nas risadas atrás de mim. Mas elas vinham. Vinha uma risadinha curta. Depois outra, depois um cochicho. Depois um passo rápido atrás de mim. Eu sabia que estavam falando de mim. Eu sabia que não era coisa boa. Mas eu ainda tentava acreditar que aquilo ia passar. Que eu ia vender minhas águas. Que eu ia voltar para casa. Que ninguém ia me machucar. Me apoiei de novo no semáforo. Olhei o céu que estava ficando ainda mais claro. O calor subia do chão como fumaça. O suor escorria entre minhas costas. Minhas mãos estavam suadas, tremendo um pouco. Eu ouvi alguém imitar jeito de velho. Ouvi outro rir. Ouvi um deles falar: "Esse aí é tudo derrotado, mano." Ouvi mais coisas que preferia não ter ouvido. E percebi que aquele cruzamento que eu tinha escolhido, achando que seria mais tranquilo, estava começando a ganhar um clima pesado. Uma sensação ruim. Uma coisa na barriga, não de fome, mas de medo. Um aviso que o corpo dá quando a alma já entendeu antes da cabeça. Mas mesmo assim eu fiquei. Fiquei porque não tinha para onde ir. Porque eu precisava vender mais garrafas. Porque eu precisava pagar o aluguel. Porque eu precisava mostrar para o meu filho que eu ainda conseguia me virar, mesmo ele pedindo para eu diminuir o ritmo. E foi ali, naquele cruzamento, naquele calor, naquele barulho, naquela mistura de cheiros, risadas e desprezo, que o destino começou a me empurrar devagar para a humilhação que você viu no começo. Não era o auge, ainda não, mas já era o começo da queda. Eu só não sabia que aquilo ainda ia piorar. Quando terminei de oferecer aquela última garrafinha e voltei para o canto do semáforo, senti que algo dentro de mim tinha mudado. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se tudo ao meu redor tivesse ficado mais quieto por um segundo, antes de piorar. As risadas atrás de mim foram crescendo devagar, como se estivessem testando qual era o meu limite. E eu sabia, pelo jeito que olhavam, que não iam parar tão cedo. Eu já estava cansado demais para tentar sorrir. Meu corpo inteiro parecia estar vibrando de um jeito estranho, como se estivesse avisando que aquilo não estava certo. Meu coração batia rápido, minha boca ficou seca. E ao mesmo tempo, tinha uma voz pequena dentro de mim dizendo: "Hoje vai ser diferente. Hoje eu não vou aceitar calado." Mas essa voz era pequena demais perto do medo. Enquanto eu arrumava a sacola, ouvi um dos garotos imitando o meu jeito de andar. Caminhava curvado, exagerando, fazendo graça com o jeito que minha perna puxava um pouquinho. Os outros riram alto, apontando para mim como se eu não estivesse ali. Ele repetiu o gesto outra vez, ainda mais debochado. E depois olhou para mim esperando uma reação, como quem joga uma isca. Eu só abaixei a cabeça. Foi aí que um deles chutou uma tampinha de garrafa na minha direção, como se eu fosse um cachorro de rua. A tampinha bateu no meu sapato e parou exatamente na frente dele. Eu dei um passo para trás, bem pequeno, tentando não chamar atenção. Mas chamou, sempre chama. Quando alguém quer te humilhar, até o seu silêncio vira motivo para continuar.
"Ô, vô, pega aí!" O garoto disse apontando com o pé. Outro completou. "Se abaixa, vai. Você é bom nisso." Eles riram como se fosse brilhante a piada, e eu senti uma pontada no peito. Eu pensei em André. Pensei no modo como ele sempre falava comigo, sempre preocupado, sempre dizendo para eu não me meter em confusão. "Pai, o senhor é teimoso, o senhor acha que ninguém percebe, mas eu sei quando o senhor tá mal. Se cuida, não aceita desaforo de qualquer um." E eu lembrava disso como se ele estivesse falando comigo ali, naquele exato momento. Pensei também na última conversa sobre o garoto que ele prendeu dias antes. Ele me contou por telefone que era um rapaz conhecido por arrumar briga, desrespeitar todo mundo, mexer com quem não deveria. Ele foi preso por desacato, resistiu, fez escândalo e a justiça soltou em pouco tempo. "Pai, evita aqueles moleques da região da Itapura. Eles acham que são donos da rua." Eu deveria ter escutado mais forte esse aviso. À minha volta, as motos continuavam chegando, o barulho crescendo, mas parecia que tudo estava ficando longe demais. As vozes dos garotos ficaram mais vivas do que todo o resto. Cada risada parecia mais alta, cada cochicho parecia mais perto. Eu comecei a sentir como se estivesse dentro de um lugar fechado, mesmo estando na rua aberta. Era como se os sons batendo nas minhas costas fossem empurrões invisíveis. Um dos garotos, o mais alto, olhou bem dentro dos meus olhos. Ele me mediu de cima a baixo, como se estivesse calculando o quanto de fraqueza cabia em mim. Ele disse: "Velho assim devia ficar em casa." O amigo respondeu: "Casa? Duvido que tenha casa. Deve dormir na rua." Eles riram outra vez. Eu senti o rosto quente, não do sol, de vergonha. Aquela era a parte da vida que eu nunca mostrava para ninguém. A parte que doía mais do que o cansaço. A parte que machucava mais do que a fome. A parte que fazia eu me sentir invisível e ao mesmo tempo exposto demais. E mesmo tentando segurar, mesmo tentando manter a calma, meu peito começou a doer. Uma mistura de tristeza e raiva. Uma mistura de querer sumir e querer gritar. Eu fechei os olhos por um instante e tentei pensar em coisas boas. Pensei em André quando ele era pequeno correndo pelo quintal. Pensei nele me abraçando quando passou na prova da polícia. Pensei em como ele segurava minha mão às vezes, dizendo: "Pai, o senhor ainda vai viver dias melhores, eu prometo." Mas naquele cruzamento, naquele momento, eu não via dia melhor nenhum chegando. De repente, uma moto acelerou perto demais, fazendo o barulho estourar bem perto da minha orelha. Eu me virei rápido, assustado, e os garotos riram ainda mais. "Olha lá!" um deles gritou. "Até pula!" Parece sombra assustada. Os outros repetiram, fazendo sons de susto imitados, como crianças maldosas brincando com um bicho preso numa caixa. Eu tentei sair de perto, tentei andar alguns passos para o lado, mas eles seguiram, chegaram mais perto, cercaram devagar, como quem quer medir até onde pode ir sem dar problema. O mais baixo do grupo falou: "Ele tá com medo, tá vendo? Medinho." O outro respondeu: "Claro que tá. Olha para ele. Não ia fazer nada nem se pudesse. Foi naquela hora que eu percebi que minha mão tinha fechado sem eu querer. Eu senti o músculo da minha mandíbula travar. Senti um calor subindo pela nuca. E a voz dentro de mim voltou a falar, só que mais forte. Hoje não. Hoje eu não vou aceitar calado." Mas o medo ainda estava lá. Um medo velho, conhecido, que eu carregava desde menino. O medo de gente que acha que manda em tudo. O medo de virar motivo de riso de novo. O medo de apanhar, de ser empurrado, de ser machucado. O medo de reagir e sobrar para mim como sempre sobrou. A corda dentro de mim começou a esticar, esticar como nunca antes. Cada puxão era uma palavra deles, cada nó era um olhar de desprezo. Cada fibra era um pedaço da minha dignidade, segurando firme para não romper. Eu respirei fundo, tentei manter a calma, mas já estava difícil. Se você já sentiu esse tipo de aperto,
Esse tipo de lugar onde você sabe que não devia estar, mas não tem para onde ir, onde cada risada parece ser sobre você. Se você já viveu isso, comenta aí embaixo. Eu juro que quando alguém me conta que já passou por isso, eu sinto que pelo menos não estou sozinho nesse mundo. E foi ali, naquele momento, que eu percebi. A rua estava diferente. O clima estava pesado e eles estavam indo longe demais. E a corda estava quase estourando. Eu ainda estava parado ali, tentando respirar no meio daquela roda apertada de risadas e provocações, quando o som de um sino metálico ecoou atrás da gente. Aquele barulho curto das portas de um mini mercado que ficava logo na esquina. Era um lugar simples, mas o dono se achava o prefeito do quarteirão, e quando ele apareceu, tudo ficou pior. Ele saiu com passos rápidos, uma prancheta na mão e uma expressão de dono do mundo. O nome dele era Senhor Osvaldo, um homem grande, com barriga redonda e camisa social esticada até o limite. Usava um óculos torto, mas mesmo assim olhava para a gente como se estivesse enxergando tudo errado, ou tudo do jeito que queria. Ele viu o grupo de jovens primeiro, deu risada com eles, fez aquele cumprimento de camaradas e só depois deixou o olhar cair sobre mim. E quando caiu, caiu pesado. Ele não perguntou nada, não esperou explicação, não ouviu meu lado. Só olhou para mim como se eu fosse uma sujeira na calçada da loja dele. Você de novo? Ele disse, com a voz grossa, impaciente. Já falei que não quero gente assim na frente do meu comércio. Quando ele falou gente assim, foi como se tivesse jogado uma pedra dentro do meu peito. Os garotos riram. Riram como se eu merecesse cada sílaba daquela frase. Eu tentei falar alguma coisa, tentei abrir a boca, mas a voz não saiu. O Tiaguinho, vendo meu silêncio, aproveitou para empurrar minha sacola com o pé. Ela tombou um pouco, as garrafinhas balançaram. Ele olhou para o dono do mercado e disse, esse velho fica parado aqui atrapalhando, né, Osvaldo? E o dono respondeu sem nem pensar, como se fosse verdade absoluta. Atrapalha demais. Fica pedindo esmola, encostando nas motos dos clientes. Já falei para não vir mais aqui. Eu não pedi esmola. Eu não encostei em moto nenhuma. Eu não atrapalhei ninguém. Mas ali, naquele momento, não adiantava explicar nada. Porque aquela gente não queria ouvir, queria apontar, queria diminuir, queria se sentir grande, me fazendo pequeno. Um entregador que estava ali perto olhou rápido para mim e depois olhou para o chão. Ele sabia que aquilo era injusto. Eu vi no olhar dele, mas ele também sabia que se falasse algo, seria o próximo alvo. Então ficou quieto. Quieto como eu fiquei tantas vezes na vida, quieto como todo mundo fica quando vê uma injustiça que não é com ele. O senhor Osvaldo deu um passo à frente, tão perto que senti o cheiro forte do perfume barato misturado com suor. Ele falou baixinho, mas numa voz cortante. Sai daqui, some da frente da minha loja. Não quero problema com gente do seu tipo, do meu tipo. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu pensei, que tipo ele acha que eu sou? Mas eu sabia a resposta. O tipo que o mundo não olha. O tipo que o mundo pisa. O tipo que o mundo acha que pode humilhar à vontade. Enquanto ele falava, os garotos ficaram mais confiantes. Como se a presença dele desse autorização para continuarem. Um deles, o Rafael, deu um sorriso torto e falou alto para todo mundo ouvir. Tá vendo? Até o dono aí falou, esse velho só atrapalha. O senhor Osvaldo não corrigiu ele. Não disse que eu não estava atrapalhando. Não perguntou nada. Só virou as costas e entrou de novo na loja, deixando a porta bater com força. Aquela porta batendo parecia um tapa no meu rosto. Um tapa dado sem mão. Um tapa que machuca mais, porque vem de alguém que nem te conhece, mas já decidiu seu valor. E eu fiquei ali, parado, com aquela sensação horrível de estar cercado por todos os lados. Pessoas passando e desviando de mim. Outras olhando e cochichando. Outras me ignorando completamente. E os garotos rindo, repetindo as frases do dono do mercado como se fossem verdades universais.
Some daqui, imitou o Lucas, fazendo a voz grossa. Gente do seu tipo não é bem-vinda. Eu senti minha garganta travar, senti meu estômago doer, senti aquele calor subindo pelas orelhas, o calor da raiva, da vergonha, do medo. E no meio disso tudo, eu pensei no André, na preocupação dele. Ele sempre dizia: pai, não deixa ninguém te tratar como menos. O senhor é muito mais do que imagina, mas ali, naquele instante, eu não me sentia mais nada. E talvez você já tenha passado por isso. Talvez alguém já tenha te tratado como se você não valesse nada, como se sua presença fosse incômoda só por existir. Se já aconteceu com você, me conta aqui embaixo. Às vezes, dividir essa dor ajuda a gente a sentir menos peso nas costas. De verdade. Enquanto eu tentava respirar fundo, um dos garotos chegou mais perto. Tão perto que eu senti o calor da respiração dele no meu rosto. Ele falou num tom baixo, mas firme, com um sorriso feio. Você sabe que ninguém vai te defender, né? Não era só uma provocação, era uma ameaça. Era como se ele estivesse avisando que o sistema inteiro ali, as pessoas, o dono da loja, os olhares, já tinham decidido que eu era o alvo fácil, o saco de pancadas daquele cruzamento. E a corda dentro de mim esticou mais um pouco, mais um fio puxado, mais um nó apertado, mais um pedaço da minha dignidade segurando para não se romper. O Lucas, do outro lado, cruzou os braços e disse: velho assim devia sumir da rua. A gente está fazendo até um favor avisando. A palavra sumir mexeu comigo. Bateu num lugar que eu escondia há muitos anos. O lugar onde guardo todas as vezes em que eu também quis sumir, só para parar de sentir dor, humilhação, desprezo. Mas, junto desse pensamento, outro apareceu. Hoje não. Hoje eu não vou aceitar calado. E essa frase ficou presa dentro de mim, pulsando, respirando, pedindo para sair. Era como se uma parte minha estivesse acordando depois de muito tempo. Eu olhei em volta, as buzinas, os entregadores, as motos chegando, as pessoas cruzando a rua sem olhar para mim, o barulho da cidade, o sol queimando meu rosto. E os garotos ali, me cercando como se fossem donos do mundo. Tudo parecia estar contra mim, tudo. Mas havia algo diferente agora. Um peso novo, uma força nova. Como se, depois de uma vida inteira levando calado, minha alma tivesse decidido que já estava cheia. E foi exatamente nesse ponto, nesse segundo, com o mundo inteiro empurrando para que eu me curvasse, que a corda esticou até quase quebrar. Eu não sabia ainda. Eles também não. Mas o destino estava andando na minha direção, um passo por vez. O silêncio depois da fala daquele garoto: ninguém vai te defender. Não foi um silêncio normal. Não foi o silêncio de uma rua que pausa, nem o silêncio de uma conversa que termina. Foi o tipo de silêncio que dá a sensação de que alguma coisa muito errada está acontecendo, mas que a cidade já se acostumou tanto com isso que ninguém mais estranha. Eu senti isso vindo deles, dos garotos, do dono do mercado, de algumas pessoas que passavam e desviavam de mim como se eu fosse poeira. Era como se todos ali soubessem de alguma coisa que eu só estava começando a perceber. E a corda dentro de mim, que já estava esticada no último fio, ficou ainda mais tensa. Quando levantei a cabeça, notei os celulares. Não eram só 2 ou 3. Vários deles tinham tirado o celular do bolso e apontado para mim. Não para comprar água, mas para filmar, para registrar, para rir depois, para compartilhar em algum grupo. Era como se eu fosse uma piada pública prestes a virar conteúdo para gente sem alma. E o mais estranho é que eles filmavam como se aquilo fosse normal. Um dos garotos, o Rafael, segurava o celular bem perto do meu rosto. Tão perto que eu conseguia ver minha própria imagem refletida na tela. Minha imagem cansada, suada, vulnerável. A barriga aparecendo por baixo da camisa. As mãos tremendo. O olhar perdido. Ele falou rindo: filma direitinho aí, mano. Isso aqui vai render demais depois.
A risada dele pareceu arranhar o chão. Eu senti vergonha. Vergonha que não era só daquele momento. Era de uma vida inteira que parecia estar sendo exposta ali, como se eu fosse um objeto. Mas enquanto ele filmava, algo no canto da tela chamou minha atenção. Atrás dele, um grupo de entregadores olhava para mim com expressão diferente. Não era desprezo, não era nojo, era reconhecimento, era dor. Era aquela cara de quem pensa, eu sei como é, já fizeram isso comigo. E foi aí que a ficha começou a cair. Não era só comigo, nunca foi só comigo. Enquanto eu tentava entender essa sensação nova, ouvi o Tiaguinho cochichando para os outros, achando que eu não estava escutando. Esse velho tem cara de problema. É igual aquele que o polícia prendeu semana passada. Que polícia? Perguntou o Lucas. Aquele lá, o tal do Batista. Aquele que vive enchendo o nosso saco. Meu sobrenome bateu no ar como um soco. Batista, o meu sobrenome. O do André. Eles repetiram mais uma vez, num tom estranho, como se estivessem tentando lembrar de onde conheciam aquele nome. Batista? Batista? Já ouvi esse nome, mano. Meu peito apertou. Eu senti que eles estavam quase chegando na conexão, mas não sabiam ainda. Apenas reconheciam o som, um pedaço, um eco. Mas antes que eles completassem o pensamento, outro garoto chamou a atenção deles. Oh, olha isso aqui. Ele disse, mostrando o celular. Sabe aquele vídeo do cara que apanhou do polícia e depois fez barraco no tribunal? Sei. Então, esse velho aqui é igualzinho ele. Aposto que é tudo o mesmo tipo. Eles começaram a rir de novo, mas dessa vez eu percebi outra coisa. Uma coisa que tinha passado batida antes. Eles estavam acostumados a fazer isso. Não era novidade para eles filmar alguém, humilhar alguém, rir de alguém, fazer escândalo, provocar confusão, testar limites. Tudo isso fazia parte do repertório deles, da rotina deles. E sem querer, naquele instante, eu comecei a montar um quebra-cabeça silencioso. Esses garotos sempre estavam ali, sempre no mesmo horário, sempre com as mesmas motos barulhentas, sempre rindo demais. Sempre procurando alguém para provocar, sempre sendo protegidos por alguém que ficava na sombra, alguém que eu não conseguia ver direito, mas que puxava as cordas invisíveis daquele lugar. Eu comecei a achar estranho demais o jeito como o dono do mercado tratava eles, o jeito como ele ignorou meus pedidos, o jeito como ele riu com eles como se fossem amigos. O jeito como os garotos pareciam seguros, confiantes, intocáveis, e numa esquina tão simples, isso nunca era por acaso. Enquanto eu tentava entender isso, vi outro detalhe que me fez gelar. O senhor Osvaldo voltou rápido até a porta, olhou na direção dos garotos e fez um sinal com a mão. Como quem avisa, pode continuar. Ele não disse isso com palavras, mas disse com o corpo. Disse com o olhar. Disse com aquele gesto pequeno e silencioso que só quem vive muito tempo sendo humilhado sabe interpretar. E naquele instante eu entendi. Não era só sobre mim. Era sobre poder. Era sobre quem manda e quem obedece. Era sobre quem vale e quem não vale. E eu era o não vale. Enquanto a ficha caía, os garotos se aproximaram mais. Cercaram de verdade. Não era mais zoeirinha, não era mais graça. Era como se eles estivessem cumprindo uma função. O Rafael disse, anda vô, faz alguma coisa, reage aí, dá conteúdo pra gente, e filmou ainda mais perto. Os outros gargalharam como cães soltos, farejando o medo da presa. Eu fiquei imóvel, com o coração batendo forte, com a garganta seca, com o estômago embrulhado. E no meio dessa confusão, notei algo no chão. Um papel amassado, meio escondido perto da porta da loja. Chuto que alguém tinha deixado cair. Quando o vento virou, o papel se abriu devagar, e eu li só uma parte. Audiência de soltura, João Cinto. Desacato, ameaça, resistência, tumulto. Meu coração falhou um segundo. João Cinto, o mesmo nome que André tinha citado.
O mesmo garoto que ele tinha prendido, o mesmo que foi solto rápido demais. Eu levantei os olhos devagar, olhei para os rostos dos garotos rindo, para o modo como o dono da loja olhava para mim, para o modo como as pessoas passavam sem reagir, e aí tudo começou a fazer sentido. Aquela esquina não era só cenário de uma humilhação, era palco de um padrão, um teatro sujo, um jogo sujo, onde sempre existiam os que mandavam e os que obedeciam, os que humilhavam e os que aceitavam, os que riam e os que choravam. E naquele dia eu era o escolhido da vez. Por um instante, senti como se eu tivesse entrado numa história que já estava acontecendo há muito tempo, muito antes de eu aparecer ali com minhas garrafas de água. Eu só era mais uma peça encaixada no lugar certo para cumprir a função de vítima. Enquanto eu encarava tudo isso, o Lucas disse apertando os olhos: Batista, Batista, esse nome não me é estranho. Meu coração deu um pulo. Eles estavam quase ligando tudo. Quase. E a corda dentro de mim se esticou ainda mais. Porque agora não era só sobre mim. Era sobre o que meu filho representava. Sobre o que ele enfrentava todos os dias. Sobre a injustiça que corria pelas ruas e que eu só estava enxergando agora, do lado mais fraco da corda. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Mas o mundo ali, o mundo inteiro, estava começando a revelar sua verdadeira cara. E eu estava começando a ver o iceberg inteiro, não só a ponta. Quando ouvi aquele garoto repetindo o sobrenome Batista em voz alta, como se estivesse tentando puxar uma memória de dentro da cabeça dele, meu coração falhou por um segundo. Senti como se o tempo tivesse parado ao meu redor, como se todas as buzinas, risadas, passos e motores tivessem ficado abafados de repente. Era como se eu tivesse entrado dentro de mim mesmo, num lugar silencioso onde só existia o som do meu próprio medo batendo no peito. Eu sabia que eles estavam perto de descobrir a verdade. Mas, mais do que isso, eu sabia que eu estava perto de descobrir uma verdade sobre mim mesmo. Enquanto eles continuavam repetindo meu sobrenome com aquela voz debochada, eu senti meu corpo tremer, não só de cansaço, mas de um tipo de raiva que eu não sentia há muitos anos. Uma raiva antiga, guardada lá no fundo, como se estivesse esperando exatamente aquele dia para acordar. Mas ao mesmo tempo, o medo também estava ali, um medo gelado, pesado, um medo que eu conhecia bem demais. Eu pensei em ir embora. Pensei em dar meia volta, pegar minhas garrafinhas, atravessar a rua e desaparecer daquele cruzamento. Pensei em fingir que nada tinha acontecido, como fiz a vida inteira. Pensei em fazer aquilo que sempre fiz, engolir seco, baixar os olhos e aceitar. Mas quando dei um passo para trás, senti uma mão bater no meu ombro. Não foi forte o bastante para derrubar, mas foi firme o bastante para dizer: aqui não vai ser fácil sair. Era o João Cinto, o mesmo João que André tinha prendido. O mesmo João que saiu da audiência de soltura no mesmo dia. O mesmo João que agora estava me cercando com sorriso de canto de boca. Ele disse: tá com pressa, vô, fica aí, a gente ainda tá se divertindo. E empurrou meu ombro de leve, como se tivesse direito sobre o meu corpo. As risadas voltaram, mais altas, mais afiadas. Outro empurrão veio pelo lado. Um chute leve na minha sacola. Uma garrafinha tombou e rolou no chão. Eles riram ainda mais, como se aquele pedacinho de água caindo fosse um espetáculo feito especialmente para eles. Eu senti uma vergonha ardida subir pelo meu pescoço. Uma vergonha que vinha de décadas, de todos os cafés que eu tomei em silêncio, de todas as vezes que eu ouvi: não serve para isso, não é bom o suficiente, não é seu lugar. De todas as vezes que eu fui ignorado por ser pobre, velho, simples. De todas as vezes que meu coração pediu ajuda e ninguém ouviu. E ali, naquele instante, aquela vergonha toda se juntou dentro de mim. Virou um peso tão grande que parecia me esmagar por dentro. E ao mesmo tempo, virou combustível.
Pela primeira vez em muitos anos, eu senti uma coisa que não sentia desde que era jovem. A sensação de que eu não merecia aquilo, de que ninguém merecia aquilo, de que aquilo que eles estavam fazendo comigo era mais do que provocação. Era cruel, era injusto, era sujo, era um abuso que não parava em mim. Porque enquanto eles riam de mim, eu percebia os olhares ao redor, os entregadores olhando de lado, um idoso na calçada baixando os olhos. Até uma moça jovem com uniforme de fast food passou rápido por nós, segurando a bolsa contra o corpo, como se já tivesse vivido aquela sensação de ser pisada por gente assim. Eu vi nos olhos dessas pessoas a mesma dor que estava no meu peito. Uma dor que não começou naquele dia, uma dor que vem do mundo dizendo que algumas vidas valem menos. E pensei, se eu calar hoje, esse ciclo nunca vai parar. Mas minha mente não deixou essa coragem tomar conta tão rápido assim. Ela jogou um monte de memórias em cima de mim ao mesmo tempo, como se quisesse me provar que eu era fraco, que eu era pequeno, que eu não devia reagir. Eu lembrei de quando era criança e apanhei na escola e não contei para ninguém. Lembrei de quando perdi meu emprego e não tive força para discutir. Lembrei de quando levei um tapa na cara de um patrão e baixei a cabeça. Lembrei de quando minha esposa foi embora porque disse que eu era bom demais para sofrer, mas fraco demais para lutar. Lembrei de quando deixei alguém rir de mim no ponto de ônibus e fingi que não ouvi. Lembrei de todos os dias em que eu fui engolindo, até virar esse homem que só abaixa a cabeça. E então eu pensei, se eu abaixar a cabeça mais uma vez, eu não levanto nunca mais. Enquanto eu lutava comigo mesmo por dentro, os garotos continuavam as provocações. Um deles pegou minha garrafinha caída e jogou para o alto, deixando cair no chão de propósito. Outro tirou uma foto minha de longe, rindo. Um terceiro chegou tão perto do meu rosto que eu senti o cheiro forte do energético que ele estava bebendo. Então, o João Sim, o que meu filho prendeu, sussurrou no meu ouvido. Já viu um velho chorar, vô? Eu já fiz alguns chorar. Qual é o problema de fazer mais um? Eu fechei os olhos, respirei fundo, senti a alma doer. Eu podia ir embora. Eu podia correr. Eu podia fingir que não ouvi. Eu podia aceitar como sempre aceitei, mas não aceitei. Algo dentro de mim se mexeu. Algo que eu nem sabia que ainda existia. Algo que ficou guardado por anos, do tamanho de um grito trancado. E naquele segundo, eu soube. Hoje não. Hoje eu não vou engolir calado. E se você que está me ouvindo já teve um dia assim, um dia em que olhou no espelho e decidiu que não ia ser pisado de novo, que não ia deixar ninguém diminuir você, que não ia aceitar mais nada quieto, me conta aqui embaixo. Às vezes, a gente precisa dividir essas dores para lembrar que não está sozinho no mundo. Eu abri os olhos devagar. O mundo pareceu diferente. As cores ficaram mais fortes. Os sons ficaram mais claros. A dor virou força. Eu olhei para o João Cíncio e, pela primeira vez, ele pareceu recuar meio passo. Ele percebeu que algo mudou no meu olhar, que o velho homem cansado que eles estavam machucando não era mais o mesmo. Eu não falei nada, mas dentro do meu silêncio havia uma promessa: eu não vou aceitar. E essa promessa começou a moldar o ar ao meu redor. A rua vibrou, como se estivesse preparando o palco. As motos aceleraram no fundo, como se estivessem anunciando que algo estava prestes a acontecer. Os jovens ficaram inquietos, sentindo sem entender que a brincadeira estava acabando. Meu corpo, mesmo cansado, ficou firme. Minha alma, mesmo ferida, ficou de pé. E ali, naquele momento, o confronto começou dentro de mim, antes mesmo de começar por fora. Eu dei um passo para frente. Um passo que mudou tudo. Um passo que me levou direto para o destino que você viu no começo desta história. E agora, não tinha mais volta. Quando dei aquele passo à frente no fim do tópico anterior, algo dentro de mim realmente mudou. Não foi um passo grande, não foi um passo forte. Foi quase pequeno demais para chamar atenção, mas para mim foi gigante.
Foi como se eu tivesse atravessado uma linha invisível que eu mesmo passei a vida inteira respeitando. A linha de não incomodar, a linha de aceitar quieto, a linha de não reagir nunca. E agora, pela primeira vez, eu estava do outro lado. Quando levantei o olhar, os garotos sentiram. Eles sentiram antes mesmo de entender. O João Quinte franziu a testa, como se não estivesse gostando do que via. O Tiaguinho deu meio passo para trás sem querer. O Lucas olhou para os lados, como se procurasse confirmação do grupo. Eles não estavam acostumados a isso. Não estavam acostumados a ver alguém que eles chamavam de ninguém olhar de volta como um alguém. A rua continuava seguindo sua vida. Os carros passando, as motos acelerando, a luz do semáforo mudando devagar. Mas para mim, tudo parecia diferente. Como se o som tivesse sido desligado só por um instante para eu ouvir minha própria respiração. E ela estava pesada. Não era cansaço do corpo. Era cansaço da alma. Eu pensei em tudo ao mesmo tempo. Pensei no quartinho apertado em Sorocaba. Pensei nas noites de silêncio. Pensei nos anos engolindo cada injustiça, cada humilhação, cada seu inútil, cada você não presta, cada sai daqui. Pensei em como fui me diminuindo por dentro para caber num mundo que nunca fez espaço para mim. E pensei no André, no meu filho, na força dele, nas vezes que ele disse que eu merecia respeito, nas vezes que ele me pediu para não abaixar mais a cabeça. E naquele momento eu entendi que esse dia não tinha começado naquele cruzamento. Ele começou muito antes. Ele começou quando eu tinha uns 7 anos e o professor me chamou de burro. Quando eu tinha 15 e disseram que eu era fraco demais para trabalhar. Quando eu tinha 30 e perdi o emprego sem explicação. Quando eu tinha 50 e virei piada na rua. E quando eu tinha 60 e poucos e aprendi a viver invisível. Mas ali não era mais sobre eles. Era sobre mim. A corda que segurava minha calma tinha esticado o suficiente. E agora, cada fibra dela tremia prestes a romper de vez. Os garotos perceberam que eu não ia andar para trás. E quando alguém que está acostumado a mandar percebe que você não recua, eles partem para cima. O Rafael deu um passo, com o celular ainda na mão, filmando. Ele colocou o aparelho quase encostado no meu rosto e disse: "Vai, vô, fala alguma coisa. Anda." O vento bateu na tela iluminada e eu vi minha imagem refletida outra vez. Ali, espremido naquela telinha, eu parecia menor do que realmente era. Parecia um velho derrotado, um velho cansado, um velho pronto para tomar mais uma na cara. Mas por dentro, eu estava gigante. Não gigante de força física, gigante de decisão, gigante de coragem guardada por tempo demais. O Lucas, vendo que eu não recuava, decidiu empurrar minha sacola com mais força. O cooler, aquele cooler velho que eu carregava com tanto cuidado, tombou completamente no chão. As garrafinhas rolaram pelo asfalto quente, fazendo barulho seco. 2 estouraram ao bater na roda de uma moto que estava estacionada. Eles riram alto, alto demais, alto o suficiente para a cidade inteira ouvir, se ela quisesse. Eu me abaixei devagar, não por submissão. Me abaixei porque aquelas garrafinhas eram meu trabalho, minha sobrevivência, minha dignidade, e eu não ia deixá-las jogadas no chão porque um bando de meninos maldosos queria se sentir forte. Mas quando eu abaixei, não demorou nem 2 segundos para o Tiaguinho chutar o cooler. Um chute rápido, um chute de quem sabe exatamente onde atingir para machucar. Um chute que jogou o cooler para longe de mim, raspando no meu braço, arranhando minha pele. Eu ouvi alguém dizer: "Boa, Ti, joga longe mesmo, esse velho não tem que ficar aqui." Outra risada, outra frase, outra dor. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Me levantei um pouco ainda com uma mão no chão e comecei a recolher as garrafas uma por uma. O asfalto estava tão quente que queimava a ponta dos meus dedos. Mas eu continuei. Continuei porque era tudo o que eu podia fazer naquele segundo antes de algo maior acontecer. Enquanto eu recolhia as garrafas, eles se aproximaram ainda mais. Círculo fechado.
Respirações próximas, o cheiro forte de bebida, o clique de celulares gravando, a sombra deles cobrindo meu corpo no chão. E então eu ouvi aquele barulho, aquele som que mudou tudo. Plac! O som da rolha de uma garrafa sendo aberta. Eu levantei o olhar devagar. O Rafael segurava uma garrafa de vinho barato, daquelas de tampa de rosca. Ele girou a tampa fazendo barulho metálico e depois aproximou a garrafa da boca com um sorriso de canto de boca. "Ó, vô, olha aqui", ele disse, balançando a garrafa. "Sabe o que acontece quando o velho teimoso não aprende?" Os outros riram. Riram como hienas. Riram como quem estava assistindo a uma cena planejada há dias. Eu fechei a mão no ar, segurando uma garrafa d'água amassada. Minha respiração ficou pesada. Meus olhos arderam, meus músculos doeram, mas eu não era mais o mesmo homem que entrou naquele cruzamento. Eu não era mais o mesmo homem do começo daquele dia. Eu não era mais o velho que abaixava a cabeça. Eu estava pronto, pronto para reagir, pronto para enfrentar, pronto para finalmente dizer basta, nem que fosse só com o olhar. Mas eles não sabiam disso. Ainda não. Enquanto o Rafael levantava a garrafa de vinho, devagar, como se estivesse prestes a coroar a própria maldade, eu senti o ar mudar. As motos no fundo aceleraram todas ao mesmo tempo, como se fossem tambores anunciando que algo gigante estava chegando. O barulho ecoou pelas paredes, vibrou no asfalto, bateu no meu peito. Eu levantei o corpo devagar, ainda segurando 2 garrafas amassadas. O sol bateu no meu rosto. O vento quente passou pela minha camisa levantada e eu senti, pela primeira vez na vida, que aquele momento ia marcar tudo para sempre. O Rafael deu o primeiro passo para frente, depois o segundo, a garrafa inclinada, o líquido escuro brilhando na luz, os outros rindo, as motos rugindo, o semáforo trocando de cor e eu ali, parado, olhando direto para ele. Foi nesse exato instante, nesse segundo preso entre o passado e o futuro, que a história voltou para o começo. Voltou para o instante que você viu no tópico 1. Voltou para o som do vinho prestes a cair. Voltou para o ponto exato em que tudo na minha vida apontava para aquele momento. E então, o vinho veio, o vinho desceu. Eu senti o líquido gelado bater na minha cabeça, escorrer pelo meu rosto, entrar pela minha camisa e cair no chão. O barulho das risadas bateu junto, quase ao mesmo tempo. Risadas altas, sujas, felizes por me ver ali, coberto de bebida, tentando respirar enquanto aquele momento queimava mais do que o sol no asfalto quente. Por um segundo, eu fiquei parado. Não por fraqueza, mas por algo que eu não sabia explicar na hora. Era como se o mundo tivesse puxado todo o ar de volta, preparando o cenário para algo enorme, algo que ninguém ali esperava. Então, aconteceu. No exato instante em que o vinho ainda escorria pelo meu queixo, eu ouvi o som que mudou tudo. Vrum! Um ronco forte, pesado, profundo, cortou o barulho da rua inteira. Não era moto comum. Não era moto de moleque, era um motor que fazia o chão vibrar, um motor que obrigava qualquer um a olhar, um motor que anunciava que alguém importante estava chegando. Os garotos pararam de rir, não porque tinham remorso, mas porque aquele som engole a alma quando aparece. Eu levantei devagar, ainda segurando as garrafas de água com as mãos tremendo, e virei a cabeça. Foi quando vi a moto preta, enorme, brilhante, com pintura fosca e detalhes cromados, derrapando até parar ali, tão perto que senti o vento bater nos meus joelhos. A moto desligou abruptamente. O silêncio caiu. Um silêncio pesado, assustado, cheio de perguntas. O motociclista tirou o capacete com um movimento rápido. Eu vi primeiro o cabelo escuro. Depois, o rosto determinado. Depois, os olhos arregalados ao me ver, e antes que eu pudesse reagir, ele gritou. Não um grito bravo, não um grito feroz, mas o grito de alguém que está vendo o próprio mundo desabar diante dos olhos. Pai! As janelas tremeram. Os garotos congelaram. O dono do mercado engoliu seco.
Os entregadores olharam uns para os outros. E eu senti minhas pernas quase falharem. Meu filho veio correndo como se a vida dele dependesse daquilo. Jogou o capacete no chão sem nem olhar para onde caiu. Abriu caminho entre os garotos empurrando quem estivesse na frente. "Pai!" ele repetiu. "O que fizeram com o senhor?" O silêncio virou choque. Choque virou medo. Medo virou desespero. Os garotos, os mesmos que riram, filmaram, chutaram meu cooler, derramaram vinho em mim, começaram a dar passos para trás. A respiração deles mudou. As expressões mudaram. O jeito de segurar o celular mudou. Eles sabiam quem era meu filho. Ou melhor, eles finalmente lembraram. André Batista, policial militar. O mesmo policial que dias antes tinha prendido o João Cinto, aquele que liderava as provocações. O mesmo policial que enfrentava confusão sem abaixar a cabeça. O mesmo policial respeitado e temido naquela região. O João Cinto empalideceu. Ficou branco como papel. As mãos dele começaram a tremer. Ele tentou dar um passo para trás, mas tropeçou no próprio pé. Não sabia, senhor. Ele gaguejou, olhando para mim, depois para André. A gente estava só brincando. André nem olhou para ele. Ele estava focado em mim. A raiva dele era outra. Era funda. Era de filho. Era de quem vê o pai sendo tratado como lixo por pessoas que não mereciam nem tocar nele. "Pai, olha para mim", ele disse, segurando meu rosto com cuidado, como se eu fosse feito de vidro. "Ah, quem fez isso? Me fala, agora." Antes que eu pudesse responder, os garotos começaram a apontar uns para os outros, tentando fugir, tentando se esconder atrás do próprio medo. O Lucas tentou disfarçar. "Aí, mano, ninguém encostou nele, não." O velho que tropeçou, André, virou para ele como um raio. "Ninguém", ele disse, com uma voz tão firme que até o vento parou. "Encosta no meu pai." O silêncio virou punição. Eles não conseguiram disfarçar. Estavam todos tremendo. Um dos entregadores se aproximou devagar e disse: "Eles filmaram tudo, seu André. A gente viu. Riram, chutaram as coisas dele, jogaram bebida." Outro completou: "O senhor tem que ver os vídeos. Eles estavam se achando." Os garotos começaram a implorar, cada um por si, deixando claro o que realmente eram. Valentões só enquanto tinham plateia. Sem plateia viravam poeira. O Rafael tentou apagar os vídeos do celular, mas André viu e tomou o aparelho da mão dele. "É crime", ele disse. "É agressão, é humilhação, é desacato, é tudo gravado. Vocês não vão apagar nada." O João Cinti tentou fugir correndo, mas os próprios entregadores impediram. Eles seguraram ele pelos ombros, dizendo: "Agora não, agora você não foge." O dono do mercado, o Sr. Osvaldo, apareceu na porta de novo, mas dessa vez sem a arrogância de antes. Ele estava pálido, tentando parecer pequeno. "Seu André, eu não sabia que era seu pai." André olhou para ele com um olhar que calou qualquer desculpa que ele pudesse inventar. "Não precisa saber quem é", ele respondeu. "Basta saber que é um ser humano." Aquela frase bateu fundo nos que estavam ali, nas paredes, nas calçadas, no meu peito. Eu senti uma coisa estranha acontecer dentro de mim. Não era mais vergonha, não era mais medo, era respeito. Respeito vindo de quem nunca tinha me dado antes. Respeito vindo de quem nunca tinha olhado para mim como gente. André pegou meu braço, me ajudou a ficar de pé e disse: "Pai, o senhor não vai mais passar por isso sozinho, nunca mais." E aquele nunca mais foi como se alguém tivesse devolvido uma parte de mim que o mundo tinha roubado há décadas. Os garotos ficaram em fila, quietos, sem saber para onde olhar. Os vídeos nos celulares rodavam mostrando tudo, e a vergonha deles virou pública, viral, irrefutável. Eu que entrei naquele cruzamento invisível, sujo, cansado e tratado como nada, saí dali visto, saí dali ouvido, saí dali restaurado. Algumas pessoas se aproximaram.
Uma moça me deu papel para eu limpar o rosto. Um entregador me ofereceu água. Outra pessoa disse: "O senhor não merece isso. Desculpa por ninguém ter ajudado antes." Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme saindo do meu peito, e falei com quem estava ali, mas também com quem está me ouvindo agora. Nunca subestime ninguém. A gente nunca sabe a história que a pessoa carrega, e nunca sabe também quem está por trás dela. Hoje fui eu, mas amanhã pode ser você. E coragem. Coragem é uma coisa que a vida ensina devagar, até o dia em que a gente decide que não vai mais abaixar a cabeça. Eu olhei para André. Ele sorriu de um jeito que só filho que ama sabe sorrir. E eu continuei. Se você já viveu uma situação injusta, se já te humilharam, se já disseram que você não valia nada, não guarda isso sozinho. Comenta aqui embaixo e fica com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que machucam, mas também histórias que viram a chave da vida da gente. Respirei fundo pela última vez e concluí. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.